Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma manhã, termos uma comunhão, né? Uma boa comunhão logo pela manhã, podermos orar ao Senhor, agradecer pelo dia de vida que Ele nos deu, né? De fato, nós descansamos, né? Uma boa noite o Senhor concedeu a nós. E agora alguns, né? Como nós sempre falamos, estão retornando do trabalho, né? Nessa rotina diária, né? Do nosso cotidiano, né? Corre para lá, corre para cá. Outros ainda estão saindo para o trabalho. Só que ainda dá tempo aí de você estar tomando seu café. Toma o seu café, né? Já tomou café hoje? Ainda não? Vai tomar o seu cafezinho. Você pode aí tirar um tempo para ouvir uma boa palavra, uma comunhão. Nós vamos comentar aqui um trecho da palavra de Deus hoje e rever também um pouquinho da nossa terceira Flipem, da Feira Literária de Penápolis, né? Nós estamos com o Rafael aqui, o nosso companheiro de luta, de combate, né? Bom dia, Rafael. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes aí, as pessoas que têm nos assistido, que têm nos acompanhado. Realmente nós queremos agradecer, né, pelo contato. As pessoas que têm assistido o programa têm realmente nos contatado, têm nos falado realmente a respeito dos assuntos que nós temos tratados aqui, né? E realmente, como o Antônio disse, hoje nós vamos mostrar um pouquinho da nossa feira literária, mostrando um pouco o que é o Bucafé, qual é a ferramenta, né, que o Senhor tem nos preparado nesse tempo para levar, e de uma maneira mais fácil, né, levar essa palavra de Deus e colocar o livro, né, que é muito importante na mão das pessoas, para que ela possa saber realmente qual é a necessidade e a vontade de Deus nessa era atual. Graças a Deus. Rafael, sem perda de tempo, acho que nós vamos já rodar aí para o pessoal que está nos assistindo. Isso. E já olharmos um pouco aí dos melhores momentos, né, dessa feira literária, né? Verdade. E a cobertura do Bucafé, a interação com as pessoas ali nessa feira literária. Eu gostaria que você que participou ou aqueles que não participaram, que pudesse nos acompanhar. E nós vamos ver aí os melhores momentos da Flipem e já retomamos com o tema de hoje, que é a nossa união de vida pelo Espírito Santo. Até mais então, acompanhe aí esses melhores momentos da Feira Literária. Olá, amigo telespectador. Estamos aqui no terceiro Festival Literário de Penápolis, a Flipem. Estamos aqui com o pessoal do Bucafé, o Rafael e o Antônio, né? Rafael, eu gostaria de perguntar para você como está sendo a perspectiva de participar pela primeira vez na Flipem de Penápolis. Bom, graças a Deus, né, a expectativa nossa, né, a perspectiva nossa, ela tem alcançado muitas metas do Bucafé, que é alcançar o público em geral, né? Tanto o crente como o católico, né, como as pessoas que nós temos contatados aqui, e tem gostado muito do projeto. É um projeto novo, né, criado em São Paulo, pelos irmãos lá da igreja de São Paulo, e nós estamos aqui divulgando a literatura com a cooperação da Cooperinter, com a editora Árvore da Vida e com a Prefeitura de Penápolis, né? Muito bem. Rafael, me fala uma coisa, além de... Como que está sendo aqui a receptividade do Bucafé em Penápolis? A aceitação é muito boa, é um projeto maravilhoso, onde inclui livros, onde inclui um lugar de oração, um ambiente para alimentação. As pessoas têm realmente tido muita apreço em sentar, conversar, tomar um café, ler uma literatura, orar conosco. Realmente é uma aceitação muito grande de todos os tipos de pessoa, tanto classe social alta como a baixa sociedade também.
E nós estamos aqui nesse terceiro evento, né, da Feira Literária de Penápolis, para divulgar o Bucafé e também a nossa literatura em geral. Ok, obrigado, Rafael. Estamos aqui também com o Antônio, pastor Antônio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, é um prazer estar falando aqui na Star News, né, com vocês, mais uma vez, nesse terceiro Festival Literário de Penápolis. É um prazer a cobertura de vocês aqui, ao vivo, estar aqui com a gente, viu? Ok, obrigado. Pastor, eu queria perguntar uma coisa. Qual a importância da Flipem, que é o terceiro Festival Literário de Penápolis, na vida do Bucafé? Olha, o Bucafé, graças a Deus, está sendo conhecido hoje, né? Podemos dizer que a nível mundial, né? Principalmente América do Sul, América Central, América do Norte, e fomos, de certo modo, prestigiados aqui em Penápolis com esse convite da Secretaria da Educação, a Secretaria da Cultura, para podermos tornar acessível os livros mais perto das pessoas. Ok. Eu estava vendo aqui alguns livros, né? Eu estava vendo aqui O Foco de Deus. O que o senhor me fala desse livro para essa feira? Olha, esse livro aqui, eu quero até mostrar aqui para aqueles que estão nos vendo, nos prestigiando. Ele é o foco de Deus, porque Deus tem um foco, né? Então até existe uma frase aqui, Deus tem um foco, e o foco de Deus é o reino, trazer o seu reino para a terra, e nós precisamos também ter um foco. Eu acredito que isso é bem semelhante ao projeto Bucafé, porque o foco também desse projeto Bucafé é tornar a palavra de Deus acessível a todas as pessoas, né? Que bom. Também temos um outro livro aqui, que eu queria estar mostrando para o telespectador, que é o Grande Prêmio, né? Explica um pouquinho também desse livro aqui, pastor, para nós entendermos o que é o Grande Prêmio. O Grande Prêmio, na verdade, esse livro, ele deixa bem claro a respeito da salvação que o homem tem por meio da graça em Cristo Jesus. Ele, quando ele crê, ele é salvo, e à medida que ele vive uma vida cristã, essa jornada cristã, ele tem um prêmio para aqueles que prosseguem crendo e vivendo a vida cristã até o fim, né? Ok. Né? Isso é bacana, e eu quero até agradecer a todos, convidar as pessoas que estão nos assistindo para frequentar os Bucafé, cidade de Araçatuba, Lins, nós temos o Bucafé ali, é um ambiente bacana para que todas as pessoas possam conhecer, viu? E qual é o endereço em Araçatuba? O endereço em Araçatuba é Rua General Osório, número, Rafael? 494 ali em Araçatuba, viu? Centro, área central, viu? Okay. E em Penápolis aqui, quem quiser conhecer o Bucafé, ler um livro, né? Que parece que o Rafael me falou que tem uma praça de alimentação pequena lá, né? Cafezinho. Você vai estar lendo um livro, né? Que é cultura hoje, que está faltando muito no país, né? E tá tomando um cafezinho lá no Bucafé. Qual que é o endereço do Bucafé em Penápolis? Olha, o endereço do Bucafé em Penápolis é Rua 13 de Maio, número 57. Por enquanto ali é um ambiente ainda familiar, nós temos a intenção de ampliar para atender o público geral da cidade de Penápolis, viu? Ok, gente, então nós tivemos aqui então na Flipem, que é o terceiro Festival Literário de Penápolis, ok? Com o Rafael e o Antônio. Muito obrigado e até mais. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber.
perceber. Graças ao Senhor, né? Muito bom essa terceira-feira literária, você viu aí, né? Ali o Bucafé, né? A mesinha, né? Nós tivemos a cobertura da Star News. Queremos agradecer essa emissora por ter feito ali a cobertura desse evento. Você viu ali as pessoas, as crianças, né? Que adquiriram livros, participaram do teatro da Luva Lulu. Rafael, teve até teatro ali dentro dessa feira literária, né? Com as várias atividades que tiveram ali. O Bucafé também teve a participação do teatro da Luva Lulu. Isso, realmente todo mundo pôde ali desfrutar um pouco, né, de alguma maneira, né? Então teve pessoas que vieram de São Paulo, né, para fazer o teatro ou para tocar algum tipo de instrumento, e nós do Bucafé ali estávamos além dos livros, na parte de alimentação, também com o teatrinho, né, estilo fantoche, com a Luva Lulu, que é um livro que nós temos, né, muito utilizado para as crianças, mostrando uma maneira bem simples, uma maneira bem fácil, como realmente Deus criou o homem, qual é o proveito de Deus ter criado o homem. Então usa cachorro, usa porquinho, usa galinha, né, usa uma luva, para mostrar realmente para as crianças de uma maneira bem fácil, bem simples, como que é a vontade de Deus para com o homem, né? Graças a Deus. Acho que nós vamos para o tema de hoje. Vamos para o tema. Vamos para o tema de hoje. A semana passada, Rafael, foi comentado a respeito da nossa união de vida com Cristo, Isso. com o Senhor, e foi dado o exemplo aqui da videira, né, ou do pé de uva, né, a própria vide, né, e daqueles ramos que estão ligados à videira. Aqueles ramos, em João capítulo 15, nós temos o lavrador. Nós vemos a semana passada, o programa anterior, o lavrador como aquele que cuida, aquele que planta a vinha. Temos a videira, o tronco da videira como filho de Deus, e temos os ramos, que é uma figura daqueles que creram no Senhor, daqueles que professam fé em Cristo. É verdade. Então nós temos o agricultor, está relacionado ao Pai. Com Deus Pai. Ao Deus Pai. Deus Pai. O tronco, né, está relacionado com o filho, e os ramos, né, somos aqueles que foram enxertados, né? Nós falamos a questão do enxerto, né, a questão de você poder pegar e ser enxertado em Cristo, né? Hoje nós vamos falar e vamos dar um exemplo também com respeito ao batismo, né? Nós vamos falar de ser introduzido. Nós vamos usar exemplos práticos, né? Na semana passada nós falamos sobre a questão da videira, que o Cristo é o tronco e nós somos os ramos. Por isso que ele fala: sem mim nada podeis fazer, porque se você cortar o ramo e jogar no chão, ele morre, né? O tronco continua florescendo novamente, porque o tronco depende dos nutrientes que ele absorve por meio da raiz, né? Na verdade, o tronco sem o ramo, ele consegue viver. Ele consegue, agora tem o ramo, vida. O ramo não tem vida sem o tronco. Sem o tronco, não. Você falou do agricultor sendo o Deus Pai, o tronco sendo o filho, e o espírito, na verdade, ele está oculto aí, porque eles são os nutrientes. Isso, Ele que comunica esses nutrientes aos ramos. Ele que leva, né? Ele que como leva, a seiva, né? A seiva ele leva todos os nutrientes, né? É a mesma coisa que quando você vê o filho, você ao mesmo tempo vê o pai, né? Agora, como que você consegue desfrutar de algo tão grande, tão maravilhoso, que o pai está no filho e o filho está no pai? Como é que isso vai chegar até a mim? Como é transmitido, Como que eu Rafael? consigo receber isso daí, né? Então o próprio Senhor fala, né? Eu rogarei e vos enviarei o Consolador, né? O Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não tem como a vida de Deus não tem como ser introduzida no homem, ser né? comunicada ao homem. Porque tudo aquilo que o Filho fez na cruz, né? Só pode chegar a nós por meio do Espírito. Olha Por só. meio do Espírito. Então o Pai, nós sempre falamos isso, tem até um hino, né? O Pai é o autor do plano, o Filho é o que executou, e o Espírito é o que transmite as riquezas do Pai e o Filho. Então todas as riquezas do Pai e do Filho é transmitida por intermédio do Espírito Santo. Intermédio do Espírito. Rafael, como que eu fui unido a Deus? O que me levou a me unir a Deus?
O que o homem precisa fazer para que ele seja parte do corpo de Cristo, ou estar em Deus, como nós falamos a semana passada, que por meio da fé, o homem é ligado, né? Ele está ligado a Deus. O que a pessoa precisa fazer para ele estar ligado em Deus? Ele precisa da fé, mas essa fé tem que levar ele a fazer o quê? Na verdade, o homem ele precisa nada mais do que receber o Senhor, né? O primeiro passo. Algumas pessoas pregam com respeito ao batismo por água, né? Se é batizado, aí você realmente recebe o Senhor. Na verdade, o batismo do qual nós vamos referir agora é o batismo espiritual, que a partir do momento que você crê no Filho, né, crê na sua morte, na sua ressurreição, né, que Deus Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos, você realmente é introduzido já para dentro do corpo. Você falou algo interessante aí, Rafael, e de fato você vai ter que repetir Amém. de novo, porque acho que é algo novo para algumas pessoas, porque o batismo conhecido de forma geral, ele é só o batismo, aquele ato de batismo na água, onde as pessoas vão ali dar um testemunho, são batizadas, introduzidas na água. De fato, alguns batizam por aspersão, né? E outros por imersão. E esse batismo que você se referiu agora, ele não está ligado nem na questão da aspersão e nem da imersão. Ele é um outro tipo de batismo. É um outro tipo. O próprio, nós podemos ver isso lá em João capítulo 4, né? João capítulo 3, quando o Senhor gastou um capítulo inteiro para falar com Nicodemos, né? Muito bom, hein? Um capítulo inteiro. E ele mesmo não entendeu, né? Nicodemos chamou o Senhor de mestre e ao mesmo tempo ele não entendeu. Porque o Senhor não estava falando do batismo físico. Tem que nascer de novo. Nascer, né? De novo. Ele Aí, não se referia à água. Ele não se referia à água. Ele falou, aquele que não for, né? Que não receber, que não for batizado, não pode ver, né? Aquele que não receber não pode ver, né? Então, aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar. E ele falou, mencionou sobre uma água lá. Só que aquela água foi aquela que ele derramou lá na cruz, lá. Aquela água que representa a vida dele. Não está falando de água física. Essa água, ela é representada por aquela água que quando Jesus... Você está mencionando aquele fato que quando Jesus estava na cruz, que os soldados feriram, ele foi transpassar o lado do Senhor. João, que era o apóstolo que estava presenciando a crucificação, ele viu que saiu água e sangue. Olha só. Sangue representa a remissão dos pecados, né? E a água representa a vida. Então, nós temos que ver que o batismo pela água física, lá como no rio ou na piscina, ou como qualquer outra maneira que existe hoje, ele não pode salvar o homem. Não pode salvar. Ele é só um testemunho. Ele é só um testemunho diante dos homens e dos principais, e dos príncipes e das potestades, que você realmente completou a justiça de Deus. Então, nós estamos conversando aqui hoje, só para que aqueles que estão nos acompanhando e ligou a TV agora, né? Nós estamos falando do tema hoje da nossa união de vida mediante o Espírito Santo. E nós estamos vendo a diferença entre o batismo da água, que é o batismo físico, onde se dá um testemunho público, sendo batizado ali por imersão ou aspersão. Alguns usam aspersão, outros imersão, alguns em água corrente nos rios, né, Rafael? Isso. Outros até usam tanques. Então, existe um batismo público para testemunho diante dos homens, mas o batismo referido, que nós estamos nos referindo aqui hoje, é o ato de quando o homem crer em Cristo, ele é batizado para dentro do corpo de Cristo. Ele é unido a Cristo, como no caso daquela videira com os ramos, né? Existe uma união, Rafael, de vida entre a videira, o ramo com o tronco. E no caso também dessa união em Cristo, se tornando parte do corpo de Cristo, também, quando o homem crê em Cristo, ele é introduzido para dentro do corpo de Cristo. Tem algum versículo que comprova essa questão do batismo, não se referindo ao batismo da água física, mas o batismo espiritual, Rafael? Bom, nós temos um versículo aqui que vai ficar mais fácil, e
como o Antônio está Vou mencionando acompanhar aí, aqui né? também, viu, Rafael? Esse batismo, né, seria muito fácil só ser batizado na água e falar, bom, tá tudo certo aí, bom, não precisa ter problema nenhum. É né? fácil, né? Só que mesmo a pessoa sendo batizada na água, ela continua criando seus atos, fazendo ou vivendo a sua maneira, né, segundo o seu entendimento, segundo a sua mente, vontade, emoção. Mas quando ela é introduzida para dentro do corpo de Cristo por meio da vida do Senhor dentro dela, aí existe realmente uma nova mudança. O que você está falando, então, faz a gente ter uma compreensão que muitos cristãos é batizado na água e a gente não nota uma transformação de vida. Não acontece nada. Porque a água não pode unir o homem a Deus. Não pode. Mas a verdadeira união em Deus é por meio da fé. Da fé. Quando você crê, crer, a palavra crer é receber. Quando você recebe essa vida, aí essa vida entra dentro de você e começa a fazer a mudança necessária. Porque a água não pode fazer isso. Salvar. A água não salva, né? Então você recebe primeiro o Espírito, o Filho, e é batizado. Na verdade, Aí, a Bíblia, quando se refere à água, né, muitos atribuem a água física. a água física. De fato, ela é usada como símbolo do homem sendo introduzido em Deus. É um símbolo, né? Símbolo, isso. Ela não é a realidade do viver cristão em Deus, mas é como uma figura, né? O homem pode entrar na água, assim como por meio da fé ele pode ser introduzido em Cristo. Me fez lembrar até o versículo de João 7,39, que ele fala que o Espírito, aquele que cresce no Senhor, é o versículo 39 e 40, fala, aqueles que creem em mim, o Senhor Jesus falando, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele dizia com respeito ao Espírito Santo, que ao Espírito Espírito de receber que eles haviam, creem. né? De receber os que nele crescem. Que nele cresce, porque o Espírito ainda não tinha sido dado, né? Porque o Senhor não tinha sido morto. Né? Ele não tinha passado pela morte e ressurreição. Morte e então ressurreição. a água, na verdade, ela é uma alegoria da realidade do homem sendo introduzido em Deus por meio da fé. Como nós vimos a videira, né? A videira também é uma realidade de Cristo, né? É uma alegoria. É uma alegoria também, não é que o uma Senhor árvore. é uma videira, não é que o Senhor é uma videira, lá você vai lá, não, né? Cristo então, não tem ramos, ele né? se Ele apresentou, isso ele apresentou como uma videira. Então a água também, ela é também, como você diz, não é um símbolo, né? É uma alegoria que naquele momento ele precisa realmente também cumprir a justiça. Porque o próprio Senhor foi batizado com água. Olha. Né? Mas ele já tinha o Espírito. Era o próprio Senhor, né? E aquele ato do próprio Jesus ter ido ser batizado, embora não ter o pecado, tinha aparência de homem pecaminoso, mas não tinha o pecado em si. Porque a união, o nascimento de Jesus, ele não teve a participação do homem, né? De varão, como a Bíblia fala. Cristo, quando foi gerado, ele foi gerado só com a participação da mulher. É verdade. O fruto que foi gerado, a semente que foi implantada na mulher, foi o Espírito quem introduziu a semente para que o corpo de Cristo fosse gerado em Maria. Então ele não tinha participação, não tendo pecado, ele não precisaria de fato ser batizado. Mas para cumprir a determinação de Deus, a justiça, ele foi ser batizado, porque uma parte dele era nascido da mulher, veio dela, né? Tinha carne humana, né? Tinha. E tem outro versículo aqui que fala, que já que nós estamos falando da época do batismo do Senhor, né? Mateus, né, veio aqui, nós já vamos ler aquele versículo, mas Mateus capítulo 3, nós estamos falando sobre João Batista, né? João Batista naquela época ele batizava com água, Antônio, mas aqui ó, batizava com água. Mateus 3,11 fala assim, batizava com água para arrependimento. Olha. Aí fala assim, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará também com o Espírito Santo e com fogo. Você está entendendo? Então, nós temos que entender que João Batista, ele batizou muita gente com água. Mas para o arrependimento. Para arrependimento. Mas ele falou, ó, o que vem depois de mim, interessante. Ele é maior do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar
Ele vos batizará com o Espírito. Então de fato aí está dividindo o batismo com água. E o batismo com o Espírito. Esse batismo com o Espírito já não é feito pelo homem. Isso. O homem faz esse batismo com água, mas o batismo com água não salva. Não salva. O que salva é ser batizados Pelo Espírito. pelo Espírito. E Com a o questão. Espírito. Agora, como é que eu vou saber? Eu vou fazer essa pergunta agora para você, né? Vou deixar você responder. Cuidado aí que você Não, eu pergunta vou aqui, falar. Como é que eu sei que eu fui batizado pelo Espírito, Antônio? Alguns grupos, né, mencionam que você tem que fazer isso, aquilo. Mas como que eu sei que eu fui batizado pelo Espírito? Na verdade, a Bíblia ela é bem categórica, ela é enfática. Ela diz que o homem é batizado com o Espírito Santo no dia que ele creu. Né? No dia que você ouviu o Evangelho da vossa salvação e nele também você creu, você já foi selado ou batizado com o Espírito Santo da promessa. Eu uso o termo da promessa, na verdade o Espírito Santo prometido. Então no dia que eu recebi Cristo, confessei, de acordo com João 1,12, fala que todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então né? quer dizer que eu não preciso cair, não preciso pular, não preciso fazer isso. Né? Meu A Bíblia não Deus, descreve a isso, né? regeneração não depende de manifestação exterior. Né? Isso é uma dúvida que muita gente tem e a gente precisa realmente ler a Bíblia para ver que é uma coisa muito simples, né? A Bíblia mostra mesmo que quando as pessoas creem no Senhor, existe até paz, né? Existe até paz, dá um refrigério, né? Confirmação. Uma coisa, né? Então eu vou ler outro versículo aqui em Romanos 6, a partir do versículo, Romanos capítulo 6, versículo 4, fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha só, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Esse batismo não é o de água aqui. Não. Também não tem nada a ver. Tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz, lá no passado, ele tem ainda frescura até hoje por meio do Espírito. O Espírito conduz todas as coisas que o Filho fez, o Espírito conduz. Então, quando uma pessoa incrédula ela recebe o Senhor, aquilo se torna novo para ela, porque o Espírito leva ela à cruz, né? Ele é sepultado também então, na cruz. quando uma pessoa crê a realidade daquilo que Deus é e do que Cristo é, e a obra de Cristo é aplicada a nós pela fé. Pela fé no Espírito. Então aí há uma união de vida, ou seja, aquilo que o Pai planejou, que o Filho executou, o Espírito vem transmitir. Ou seja, eu nunca fui na cruz. Você esteve na cruz com eu Cristo também pregado? Eu nunca vi como é que é também. Você foi sepultado com Cristo? Ah, eu Rafael? fui, pelo Espírito eu fui. Fisicamente você não, foi? Não, fisicamente não. Na cruz também não? Também não. Mas a Bíblia fala que nós fomos sepultados né? com Ele. Então, e quem faz essa obra? O Espírito Santo. Você vê como é que fica mais... Então, a gente encontra muitas pessoas, eu quero falar para você agora, eu creio que o Antônio também já encontrou muitas pessoas desse tipo. Às vezes você chega assim para ela e fala assim, você é cristão? Ela fala, eu sou crente, eu creio, eu sou cristão, mas eu não sou batizado. Aí você fala, mas... Né, você até não entende, né? Na verdade, ela realmente foi batizada, mas ela não sabe. Porque o batismo, o essencial é o ato que você crê, no ato que você crê. Quando você crê, você recebe o Espírito, você foi batizado. Muitas pessoas se justificam dessa maneira por causa do viver, né? Do viver em pecado, algumas coisas ainda que tem. Então ela não procura o batismo por água, porque falam que depois que batiza por água já não pode mais ter um viver inadequado. Pecar, né? Mas na verdade, o Senhor sabe o que ela está fazendo, porque ela já recebeu o Senhor. Na verdade, o homem é unido a Deus quando ele crê. Isso. Não quando ele vai na água. É verdade. A água é algo distinto da união nossa Amém. em Cristo. É verdade. Né? Quando eu me uno a Cristo por meio da fé, eu creio, eu já fui unido. Agora a água é algo distinto, ele é um segmento. Então aquilo ali você só vai manifestar de fato aquilo que você já é, porque já recebeu o Senhor, já foi unido a Cristo. Você completa um passo, né? Completa o passo.
Nosso tempo aqui está acabando, Antônio, mas a gente vai chamar Mas tem um outro programa, Tem né? um outro programa, Tem outro daqui a programa pouco, também. né? Nós vamos estar aí comentando sobre o próximo programa. Vamos colocar também a Feira Literária novamente. Eu quero desde já avisar, se você tem um evento, né? Um evento que possa realmente colocar, né, o Bucafé no seu evento. Se você quiser colocar o seu Bucafé no seu evento, você pode entrar em contato conosco aí. Tem o site da Igreja em Penápolis, tem o endereço da Igreja em Penápolis, né? Você pode vir aqui também no canal 23, nós temos um programa de rádio também. Você pode estar conosco aí, ligando para nós, e para aumentar um pouco mais, né, enriquecer mais o seu evento. Graças ao Senhor. Nós chegamos ao final. Então hoje ficou claro, né? Ficou claro. Eu sou batizado quando eu creio. Nós vamos falar isso no próximo programa. Isso. Vamos continuar esse bate-papo à luz da Bíblia Sagrada para ficar mais claro para nós, né? Porque tem uma certa tradição em cima disso daí. Nós vamos orar com você que está nos assistindo. Se você quer ser unido a Deus agora, né? Se você ainda não é um cristão, graças a Deus que nós estamos num país cristão. Todo mundo que nos assiste, raramente você encontra alguém que não é cristão, mas eu vou orar e você pode agora confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Senhor Jesus, eu creio em Ti, creio na sua morte e na sua ressurreição. Quero me unir a Ti, Senhor, por meio da fé, pelo Espírito Santo eu me uno ao Senhor, no batismo, na cruz, na sua ressurreição e também na vida que o Senhor possui e a vida que o Senhor é. Tu és a própria vida. Entra em mim, faça em mim morada. Senhor, eu te agradeço e confesso que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Nós queremos agradecer vocês. Até o próximo programa Vida para Todos. Nós voltamos nesse assunto. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber.